Fala, rapaziada, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu vim aqui para ensinar para vocês uma das melhores iscas para você pescar uma variedade imensa de peixes. Se você gosta de pescar em pesqueiro, no rio, em lagos ou represas, essa massa vai garantir a captura daquele peixe tão desejado. Sabe aqueles dias que você vai lá para a pescaria e você volta dedão, não pegou nenhum peixe, ou se pegou, passou um longo período do dia sem pegar nada, no final da pescaria pegou um ou dois? Hoje vou ensinar para vocês uma massa que é simplesmente sensacional. Eu já fiz ela em algumas pescarias, não anunciei para poder realmente testá-la e foi simplesmente sensacional. Se você participa de campeonatos, se você gosta de pescar em pesqueiros e o peixe insiste em não sair, hoje os seus problemas vão acabar. E como é essa massa? Você vai precisar apenas de 3 ingredientes muito fáceis, muito simples e de fácil acesso. Os ingredientes são a farinha de arroz. Esse aqui, por exemplo, eu paguei apenas R$ 6,50. Você vai precisar de coco ralado. Eu recomendo você comprar aquele coco ralado mais fininho, porque para não fazer muita diferença ali na hora de fazer a massa. E para meio pacote desse, esse é um pacote de 1 kg de farinha de arroz, eu recomendo 2 pacotinhos de coco ralado. E você vai precisar também de leite de coco. Então, galera, uma recomendação para o leite de coco. Escolha um leite de coco assim, bem branquinho. Eu já comprei um leite de coco que ele era bem aguado, quase que transparente e não teve tanto sucesso na massa, tá bom? Então escolham assim, bem branquinho, né? E bem concentrado, né? E aí, muita gente pergunta, quando eu fiz algumas massas, que eu peguei a água da torneira. A pessoa, mas a água da torneira é ruim, ela é tratada, tem cloro, isso dificulta um pouco você pegar o peixe. Ok, concordo plenamente com vocês, mas essa nossa massa, você não vai usar água, você vai usar somente esses 3 ingredientes. A farinha de arroz, o coco ralado e o leite de coco, fazendo com que você faça uma massa que é muito pegadeira e você não tem problema de colocar água com cloro, tá bom? Então, sem mais delongas, bora fazer essa massa que vai garantir você pegar muito peixe nos pesqueiros, tá bom? Então, galera, antes de iniciar nossa massa, só queria dizer para você o seguinte, essa não é a massa beijinho, ok? Apesar de estarmos usando o coco ralado e o leite de coco, não é o beijinho, tá bom? Nós não vamos fazer o beijinho, nós vamos fazer uma massa que vai garantir para vocês pegar muito peixe. Então, inicialmente, eu recomendo para vocês uma vasilha de boca alta, como a farinha de arroz ela é muito fininha, então quando você vira no pacote, na vasilha, ela solta um pouco de poeira. Você fazendo na cozinha da sua esposa, ela não vai gostar nada disso. Então, para garantir que não tenha conflito dentro de casa, escolha uma vasilha de boca alta e a gente vai fazer a nossa massa sem fazer bagunça na cozinha da patroa. Combinado? Então, bora lá. Vamos pegar primeiro a nossa farinha de arroz. Nós vamos abrir. Ok? E aí, galera,
Para essa nossa massa, eu não vou fazer a medida completa, tá bom? Normalmente eu uso 1 kg de farinha de arroz, de 3 a 4 pacotes de coco ralado e um frasco, 200 ml, de leite de coco. Mas como a gente vai fazer aqui para demonstrar para vocês, então nós vamos usar uma quantidade, mais ou menos meio pacote, né, meio quilo da farinha de arroz. Aí, vamos colocar um pouco mais. Aí, agora nós vamos usar um pacote de coco ralado. Minha tesoura tá bem legal também, né? E aí, nós vamos jogar o coco ralado sobre a farinha, ó. Tá, galera? E aí... Ah, mas Sidney, eu podia jogar o coco ralado depois? Galera, não recomendo. Vou explicar por quê. Porque é melhor você misturar, né, os secos primeiro, né, a farinha de arroz com o coco ralado. Então nós vamos aqui, ó, misturar bem, né, o coco ralado com a farinha, ó. E aí, galera, ó, vocês podem observar que sai um pouco da poeira, né, da farinha de dentro da vasilha. Por isso eu falei para vocês, né, escolher uma vasilha de boca alta para evitar sujar aí a cozinha aí da esposa de vocês, tá? Ó. Beleza. Aí, vocês certificam, né, que está legal, e aí você pega... Vai passando a mão assim, ó, verificando se não tem nenhuma bolinha da farinha ou do coco ralado, né? E aí, nós vamos... Ok, homogeneizou legal. Agora, nós vamos usar o nosso leite de coco, tá bom? E aí, galera, o que eu recomendo para vocês? Na hora de usar o leite de coco, vamos colocando gradativamente e a gente vai mexendo, tá legal? Ó. Vou colocar mais ou menos um meio frasco, ó, meio frasco. Vou reservar o restante aqui. E aí, eu vou mexendo a nossa mistura, ó. E aí, algumas pessoas, né, em outros vídeos de massas, de dica do canal, falou, ah, Sidney, quando fizer, coloca a câmera um pouco mais de cima, para a gente ver como é que você mexe, né, para ver como é que você mistura, para a gente poder ter noção como é. Então, ó, hoje eu estou fazendo com a câmera um pouco mais alta, né? E aí, para vocês poderem ver, né, ó. Aqui a gente vê que o coco, né, já, como a farinha ela é muito fininha, ela vai, né, absorvendo o leite de coco muito rápido. Ó, vamos colocar tudo aqui, ó. Pronto. Se precisar, a gente pega outro frasco. Esse já era um frasco que eu já tinha, né? Já tinha utilizado um pouquinho dele para uma outra massa. E ó. Ó. Vocês observam, ó. Começa já a dar umas pelotas, né? Ó, aí a gente vai apertando assim, ó. Apertando, soltando, né? Pra a gente homogeneizar muito bem o leite de coco. Aí, galera, na hora que vocês forem, né, misturando, né, para fazer a massa, ó, é muito importante fazer o quê? Sempre sovar bem a massa, né? Pegar aquela parte seca, jogar em cima daquela massa que está
tá por baixo, tá mais molhada, né? Pegar aí a farinha aí, e ir homogeneizando, solvando bem a mistura, né? Para garantir que ela fique bem homogênea e bem satisfatória, né? Então, galera, essa é uma massa branca que ela vai favorecer você, né, na captura aí dos peixões. E aí o ideal sempre é você ter uma massa o mais homogênea possível, né? E ela acaba sendo muito, mas muito efetiva uma vez que você deixe ela, né, bem fixada no anzol, né? Inclusive hoje eu vou mostrar para vocês como iscar essa massa, né? É uma pergunta que muitos me fazem aqui no canal, né? Na dica né, das iscas que eu uso. As pessoas sempre me perguntam, mas Sidney, como é que você faz para iscar? Né? E eu sempre falo, olha, nos vídeos da pescaria, normalmente eu já falo, já mostro, né? E aí as pessoas, né, mas aí como perguntam, então hoje, para já atender essa lacuna que normalmente fica nos vídeos da confecção das massas, né? Então hoje nós vamos já aproveitar e vamos mostrar aqui na confecção da massa como iscar essa isca branca, né? Que ela é muito efetiva e muito satisfatória, né? Para poder pescar com ela. Uma massa que ela não sai fácil do anzol, uma massa que favorece na captura dos peixes e você não vai se arrepender de usá-la. Ah, mas Sidney, eu faço a massa hoje, mas como que eu posso armazená-la? Você pode, né, enrolar essa massa num plástico filme, pode utilizá-la, né, colocar ela dentro de uma sacolinha plástica, tirar o ar de dentro dela, né, fechar ela para que ela fique bem protegida e você guarde ela lá no fundo lá da geladeira, naquela gaveta que é a famosa gaveta de verduras, né? Pode guardar ela lá e você pode guardar ela para o tempo que você quiser, deixando ela lá no fundo da geladeira, na gaveta de verduras, e aí você tem uma massa aí que você pode usar por muito tempo, né? Eu normalmente confecciono as massas, enrolo ela toda no plástico filme, vou lá, deixo na geladeira. Quando eu vou pescar, eu pego a massa que eu vou utilizar, né? Levo, uso na pescaria, e se sobrar alguma coisa, eu faço o mesmo processo, né? Eu enrolo no plástico filme, coloco dentro de um saquinho daquele que você consegue lacrar, né? E aí guardo no mesmo lugar da geladeira, né? Lá na gaveta das verduras. E aí você tem uma massa que você usa por um bom tempo, né? Você pode usar um bom tempo. Mostrando para vocês, galera, como é que ela fica, ó. Primeiro, que a minha mão que estava suja, né? Ela já vai ficando limpa, ó. Então significa que a massa está no ponto, né? E aí, olha que belezura de massa, galera. Olha isso aqui, ó. Ela tem um cheiro bem forte, tá? O coco, né? Tanto o coco ralado quanto o leite de coco, ele dá um cheiro bem legal. E a farinha de arroz também tem seu cheiro característico, que favorece aí, né, para atrair os peixes. Agora, galera, olha esta massa, galera. Olha essa massa. Que maravilha! Ó, agora eu vou mostrar para vocês como iscar, né, essa massa no anzol, né? Então vamos lá. Como que eu faço? Né? Vou colocar pouca primeiro, somente para cobrir o anzol. Vamos lá. O que eu faço? Faço uma bolinha, ó. Faço uma bolinha, tá? E aí eu tenho vários jeitos de iscar, né? Eu pego o anzol, ó. Pego o anzol, eu aperto o anzol nessa bolinha, ó. Aperto. O que sobrou para as laterais, eu vou e fecho ele aqui, ó. Fecho. E aí com a mão eu vou fechando, né, em volta do anzol para fazer a nossa coxinha, o nosso quibe, né, em volta do anzol. E aí, ó, se quiser
né, no formato aí de quibe, né, você só vai apertando ela aqui e tira. Se você quiser ela mais, para ela ter mais consistência, para ficar melhor posicionada no fundo da lagoa, o que você faz? Você aperta a mão, ó, vem com o dedão por baixo aqui, ó, aperta com o dedão, né? E aí você vai girando a isca, ó, ó. E aí ela fica assim, ó, né? Ou se você quiser virar ela aqui, né, e apertando assim, e fazendo igual uma coxinha mesmo, ó. Fazendo igual um triângulo, um cone, né, como vocês queiram, né? Aí, ó. Ela fica assim, ó. Tá vendo, ó? Né? E olha que isca top, galera. Olha isso aqui, ó. Ela não vai sair tão fácil, né? Outra coisa, quando o peixe vem até a isca e que morde, olha aqui, ó. Ó. Olha isso, galera. Tá vendo? Essa massa é simplesmente sensacional, né? Aí, outras formas de você iscar. Vamos tirar aqui o anzol, né? Vamos tirar aqui o anzol. Aí, tem gente que gosta, né, de iscar, eles iscam assim, ó. Eles fazem uma bolinha, né? Fazem uma bolinha, pega o anzol, né? Pega o anzol e passa no anzol girando ele, ó. Assim, ó. Pronto, tá iscado. Quando quer ali deixar só uma bolinha menor ali na ponta do anzol, né? Ó. Aí fica aqui na ponta do anzol, a parte da haste fica aparecendo e aqui a linha, ó, né? Mas eu, particularmente, eu gosto de usar, né, um pouco mais e gosto muito quando eu vou variar a técnica usando sem chumbada, então eu gosto de deixar um pouco mais de massa no anzol, porque muitas das vezes os peixes eles ficam experimentando a isca primeiro, né? Nessa que ele fica experimentando a isca, né? Então eu gosto de deixar um pouco mais, para na hora que ele vier dar uma bocada maior, ele poder comer a isca, mas também levar o anzol junto. E aí é a hora que a gente captura o peixe. Tá bom? Então, ó, essa foi a dica de hoje, que olha que massinha top, galera. Ó, então, com essa massinha, você vai garantir aí a captura de muitos peixes. E aí, para a gente encerrar o nosso vídeo de hoje, eu gostaria que você me dissesse de onde você está falando, né? Qual local que você está assistindo este vídeo. Agora, por esses dias, a gente teve aí a felicidade de receber uma mensagem de um inscrito do Japão e uma mensagem de um inscrito de Medellín, na Colômbia. Isso para a gente é muito satisfatório, mostra que a gente está no caminho certo, fazendo um trabalho de consistência, né, de levar para vocês realmente todas as dicas que eu aprendo ou que eu uso aqui no canal para que você possa pegar cada vez mais peixes. Não tenha dúvida que aqui eu nunca vou esconder o verdadeiro segredo da pesca. Aqui eu sempre farei para vocês o conteúdo para que vocês possam capturar cada vez mais peixes. Beleza, galera? Então, ó, se você ainda não é inscrito, clique aqui embaixo, se inscreva aqui nesse canal, compartilhe esse conteúdo com um volume máximo de pessoas para que a gente possa levar esse conteúdo de pesca para cada vez mais pessoas. E o nosso objetivo de levar a opção, né, da pesca para as pessoas e elas poderem relaxar pescando, essa é a nossa missão número 1. E eu peço para vocês a contribuir com essa minha missão e levarmos nosso conteúdo para cada vez mais pessoas. Beleza, galera? Ó, meu muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo, dessa dica, e a gente possa, sim, realizar os nossos sonhos de grandes capturas e também da nossa missão de poder relaxar nossa mente
com a prática da pescaria. Beleza? Galera, meu muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Eu sou Sidney Jesus e esse é o SJ Fishing. Bora pescar, galera!